Vamos bater um papo sério hoje sobre obesidade? Veja só, a obesidade ela está crescendo assustadoramente no mundo todo, pelo menos na maioria dos países. E eu vou mostrar isso aqui para você. Ao contrário do que muita gente diz, a obesidade, as pessoas não estão ficando com sobrepeso e com obesidade simplesmente por desleixo, por falta de cuidado. Não é isso. Não tente simplificar um problema complexo e multifatorial simplesmente dizendo que as pessoas estão ficando desleixadas e relaxadas com a alimentação, com o exercício, porque o buraco é muito mais embaixo. Ela é muito complexa e ela é multifatorial. O que é que significa isso? Significa que a obesidade ela é uma doença multifatorial, ou seja, ela é determinada por múltiplos fatores que interagem, fazendo com que as pessoas tenham sobrepeso e obesidade. Então não é uma coisa muito simples de se falar não, e nem de intervir. Sobre as questões relacionadas aos efeitos da obesidade na saúde, eu acho que você já deve ter ouvido isso e já deve estar cansado de escutar isso, né? Obesidade faz mal para a saúde, a obesidade mata. A obesidade aumenta a sua chance de ter doenças cardiovasculares, de ter eventos cardiovasculares como infartos e derrames, de morrer por esses eventos, aumenta a sua chance de ter diabetes do tipo 2, doença renal crônica, problemas com colesterol, câncer, problemas musculoesqueléticos, dentre outros. Inclusive, por causa disso tudinho, a obesidade diminui a expectativa de vida. Então não é uma coisa muito simples não. Hoje eu vou mostrar para vocês um estudo bem legal, top de linha, eu vou colocar aqui para você ver. Ele foi publicado no The New England Journal of Medicine. Tá aqui o artigo, eu já falei para vocês que eu gosto de imprimir esses artigos para ler em papel, que eu sou da época antiga, né? Esse artigo, ele é de uma das maiores revistas, eu acho que é a maior revista na área da medicina, tem um fator de impacto elevadíssimo, muito maior do que 100. Ele fala dos efeitos da obesidade na saúde, dos efeitos do sobrepeso da obesidade na saúde, em 195 países. E eles fizeram acompanhamento por 25 anos. Eles começaram acompanhando de 1990 até 2015. E eles trouxeram dados muito preocupantes sob o ponto de vista da saúde pública. Eu vou começar a folhear aqui porque eu vou mostrar para vocês dados importantes e sérios. Por exemplo, o primeiro dado que eu vou mostrar para você aqui, eu vou colocar aqui para você ver esse gráfico aí, é o comportamento da obesidade de acordo com a idade. Observe que a obesidade começa a crescer, os casos de obesidade começam a crescer a partir dos 19 anos de idade. E aí eles vão crescendo, esses casos vão crescendo, né, crescendo vertiginosamente, até as pessoas fazerem ali por volta de 59, 60 anos, quando você começa a ver uma queda significativa nos casos de obesidade. E aí você me pergunta, será que é porque as pessoas com 59 anos, 60 anos de idade estão tendo mais consciência sobre os efeitos negativos da obesidade para a saúde e elas estão se cuidando mais, elas estão ficando idosas e por aí vai? Não, não é não. Sabe qual é o problema? É porque a obesidade mata, pô. Por isso que os casos de obesidade em pessoas maiores do que 60 anos é menor quando você compara com pessoas com uma idade menor do que isso. Exatamente por isso, porque a obesidade mata. Então, eu não estou dizendo para você que não existe a possibilidade de você chegar a 70 anos com obesidade. Existe, mas é menor. Então, a obesidade mata. Quando a gente vai ver o outro gráfico que eu estou colocando aqui para vocês, aqui a gente está vendo o comportamento da obesidade infantil, da obesidade em crianças, começando do ano de 1980 até 2015. E observe que ela começa a crescer mais significativamente a partir do ano de 1990 até 2015. As crianças estão ficando mais gordinhas, mais obesas. A obesidade infantil é um problema de saúde pública sério que a gente tem que resolver, porque provavelmente crianças obesas vão ser adultos obesos. E aqui a gente vê, nesse outro gráfico aqui, os casos de obesidade de acordo com os anos. Considerando adultos e crianças também. Observe que ela começa a crescer de uma forma mais significativa a partir de 1990, 1995 até 2015. Adultos e crianças estão ficando obesos, com sobrepeso e obesidade. Eu falei lá no comecinho do vídeo que os casos de obesidade estão crescendo no mundo todo. Como é que está o comportamento da obesidade nos países? Dá uma olhadinha nesses 4 gráficos que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar um por vez, tá? Vamos começar com os gráficos para homens. Observe exatamente as partes onde estão em vermelho. Quando a gente vai observar os gráficos para homens, a gente não observa a cor vermelha. O que é que isso significa? Que os homens não estão obesos? Não. Significa que quando a gente compara homens com mulheres, crianças,
meninos e meninas, os homens estão com menos casos de obesidade, bem menos casos de obesidade. Ainda não é uma preocupação tão mais séria quando a gente compara com mulheres, com meninos e com meninas, tá? Quando a gente vai para as mulheres, observar o gráfico nos países aqui, considerando mulheres, observe aqui os gráficos em vermelho, ou melhor, observe os países em vermelho aqui. Observe que tem Estados Unidos, o Egito, velho, eu fiquei impressionado com isso. Egito e África do Sul. Alguns países ali do Oriente Médio, os casos de obesidade estão crescendo, já estão a níveis alarmantes, os casos de obesidade para mulheres. Quando a gente vai observar os casos de obesidade para meninos, está pior do que para mulheres, porque aí entra agora Estados Unidos, Canadá, alguns países do Oriente Médio, o Egito entra também, né? Acho que é o Egito, 2 países da África aqui, ou seja, os meninos estão ficando gordinhos. E observe que lá na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, o negócio está muito sério. Quando a gente vai considerar só meninas, Estados Unidos continua em vermelho. Os casos de obesidade estão ficando bem graves lá. Egito, alguns países do Oriente Médio, Uruguai, mas o Brasil não está em vermelho. Embora o Brasil não esteja em vermelho, o Brasil já é considerado um país obesogênico, ou seja, que promove um ambiente propício para o crescimento da obesidade. Então a gente tem que olhar com cuidado também para o Brasil. Mas os Estados Unidos, Canadá, Egito, alguns países do Oriente Médio, eles estão num nível muito preocupante e a tendência é que isso se espalhe para os outros países se medidas sérias e muito rígidas não forem aplicadas para tentar diminuir esse problema sério de saúde pública. Falando em saúde pública, obesidade prejudica a saúde, né? Obesidade mata. Vê só. Por que a obesidade te mata? Ela te mata de quê? Ninguém morre especificamente de obesidade, mas de alguma complicação provocada pela obesidade. E as maiores causas de morte provocadas pela obesidade acontecem devido às doenças cardiovasculares. Observe esse gráfico que eu vou colocar aqui. Esse gráfico são as mortes por obesidade em 1990. Observe que as pessoas que tinham obesidade morreram mais por doenças cardiovasculares. Essa curvazinha laranja que está aí. Quando a gente vem para o ano 2015, observe que as mortes por doenças cardiovasculares continuam altas e ficaram mais acentuadas. As pessoas estão morrendo mais por doenças cardiovasculares por causa da obesidade. Quando a gente vem ver os anos de vida ajustados por incapacidade provocados pela obesidade, em 1990, as doenças cardiovasculares continuam em primeiro lugar e considerando 2015, as doenças cardiovasculares continuam em primeiro lugar. Isso não significa que todo mundo que tem obesidade vai morrer por doenças do coração, porque tem outros problemas também. Por exemplo, a segunda causa de morte provocada pela obesidade vem através das doenças renais crônicas. Aí depois vem diabetes do tipo 2 e depois vem câncer, desordens ou problemas musculoesqueléticos, mas em primeiro lugar doenças cardiovasculares, depois doença renal crônica. Se ligue, obesidade provoca doença renal crônica, os seus rins vão sofrer devido à obesidade e diabetes do tipo 2. Então, meu amigo, isso aí não é questão de opinião minha não, isso são dados científicos. A obesidade está crescendo, inclusive, nas mais diversas camadas da sociedade, inclusive nas camadas mais baixas da sociedade, como eu vou colocar aqui nesse gráfico para você ver que as pessoas com baixo índice socioeconômico, ou seja, com baixa renda, também estão verificando um crescimento acentuado da obesidade. E elas estão morrendo também mais devido a complicações da obesidade e ficando com incapacidade, né? Devido à obesidade. Então veja, aí você me pergunta o seguinte, e aí como é que a gente resolve? A obesidade está crescendo no mundo todinho, todo mundo está ficando obeso. O que é que acontece? Como é que a gente vai resolver isso? Veja, entenda, a obesidade ela é multifatorial. Se ela é multifatorial, significa que ela é determinada por vários fatores. Logo, não adianta eu dizer para você que você vai resolver o problema da obesidade apenas se alimentando bem e fazendo exercício, porque isso é simplificar demais a história. Ela é muito complexa. Então você vai ter que cuidar da alimentação, você vai ter que fazer mais exercício físico. Existem questões relacionadas a sono, restrição e privação de sono, induzem modificações negativas na composição corporal, de forma que você diminui, por exemplo, a massa magra e aumenta a massa gorda, então você termina engordando. Existem questões ambientais, ou seja, qual ambiente que você está inserido. O ambiente que você está inserido pode proporcionar
comportamentos, pode fazer com que você se comporte de uma maneira que induza o crescimento da obesidade naquela região, ou faça com que você fique obeso. O teu contexto de vida, por exemplo, você trabalha o dia todo, não tem tempo de se alimentar corretamente, come nas pressas, você não tem tempo de fazer exercício, então o teu contexto de vida pode determinar a obesidade, os teus hábitos também, porque muitas vezes você tem um ambiente que não proporciona o crescimento da obesidade, você tem um contexto de vida que até dá para se alimentar corretamente, que dá para se exercitar, mas você não tem os hábitos de fazer aquele tipo de comportamento. A presença de doenças, como por exemplo a depressão e a ansiedade, pode aumentar os casos de obesidade. O uso de determinados medicamentos, como por exemplo alguns antidepressivos, prejudicam a tua composição corporal. E um último ponto aqui é a poluição ambiental. Eu não sei te dizer quais mecanismos em que a poluição ambiental pode proporcionar a obesidade, mas isso já está nas principais evidências científicas. A poluição ela contribui para os casos de obesidade também. Então, quando você vai tratar a obesidade, você precisa ver isso. Se alimentar de uma forma melhor, fazer exercício físico, dormir melhor, cuidar do teu ambiente. O teu ambiente precisa ser muitas vezes modificado para que você consiga tratar a obesidade, sobrepeso e obesidade de uma maneira mais eficiente. O teu contexto de vida precisa ser mudado ou adaptado para que você consiga implementar essas mudanças. Os seus hábitos precisam ser modificados. Você precisa olhar com mais cuidado para determinadas doenças que podem ocasionar obesidade. Você precisa conversar com o seu médico sobre o uso de determinados medicamentos que podem modificar a tua composição corporal. E, em último ponto, que eu preciso falar sobre esse ponto aqui, você precisa usar medicamento caso haja necessidade. Eu não estou querendo dizer que porque você está com uma barriguinha um pouco proeminente, você pode fazer uso do Ozempic, de medicamentos da mesma classe. Eu não estou querendo dizer que porque você está com 5, 10 quilos acima do peso, você pode fazer uso do Ozempic. Eu não estou querendo dizer que porque você está com uma gordurinha localizada aqui e acolá, você precisa fazer uso do Ozempic. Eu estou dizendo que se você for obeso, principalmente obeso grau 2 ou grau 3, comece a pensar sobre a possibilidade de usar medicamento, porque assim como todas as outras doenças crônicas, onde você tem administração de medicamentos, como a obesidade também é uma doença crônica, muitas vezes você precisa fazer a administração de medicamento e não tem problema nenhum em relação a isso. Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer, só porque eu sou profissional de educação física, que só com exercício e dieta você vai resolver esse problema, porque não vai não, porque é muito complexo. É tão complexo que as pessoas estão fazendo mais exercício hoje, as pessoas estão se alimentando melhor e a obesidade está crescendo no mundo todinho. Então o problema é muito complexo. Os governos precisam entrar aí com medidas para tentar mudar o padrão alimentar das pessoas, fazer com que as pessoas façam mais atividade física, enfim. É preciso fazer a implementação a nível governamental e a nível pessoal de várias mudanças para tentar combater a obesidade. Ou dentro da tua casa, ou a sua obesidade dentro da sua casa, na sua cidade, no teu país, no teu estado e no mundo. Se essas mudanças não forem feitas a nível global e de forma multifatorial, não vai adiantar, a gente vai remar contra a maré. Ok? Espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.